Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um da nossa série Lei Seca Código Penal. Estamos nas últimas, nos últimos vídeos da nossa série Lei Seca Código Penal. Você é nosso convidado, nossa convidada a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, a compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, a deixar um like, ativar o sininho, assim você mostra, ativando o sininho, você vai receber todas as notificações com vídeos novos que a gente vai subindo aqui no canal. Nós temos uma série de vídeos que vai vir aí, Temos o Código de Processo Penal em breve, nova lei de licitação, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, vamos trazer o ECA, vamos trazer Lei de Drogas, Lei Seca, que mais? Vamos trazer Estatuto do Desarmamento, vamos trazer Estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins, enfim, uma série de lei seca e também uma série de aulas de informática que nós estamos providenciando aí, muita coisa de rede, segurança da informação, engenharia de software, linguagens de programação, enfim, muita coisa vindo aqui para o nosso canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos para que eles possam ter acesso ao nosso conteúdo, deixa um like, comente nos nossos vídeos. Desse modo o YouTube vai entender que aquilo torna-se algo relevante, aí ele vai recomendar para mais pessoas também ter acesso a esse conteúdo, tá bom? E aqui nosso Mengão, olha, minha profecia lá do primeiro vídeo quase se cumpriu, a gente tinha combinado lá, tinha imaginado aqui na minha cabeça que a LDU ganharia de 2-0, eles ganharam de 3, e o que o Flamengo goleasse aí o time lá da Venezuela, só que a gente só ganhou de 1-0. E aí, no caso, ficou, no final das contas, os três times ficaram com 11 pontos e o Flamengo ficou em segundo ao invés de primeiro, Mas ainda estamos na briga, podemos ganhar lá, então, a Libertadores. Vamos ao vídeo, vamos à nossa lei seca, que é o que importa, que é o que traz você aqui, beleza? Vamos lá, então, ao PDF aqui, diretamente do site do Planalto. Deixa eu só ativar aqui o nosso marcadorzinho para a gente pintar aqui bonitinho, passando aqui no nosso... Nós estamos no título 11, que diz dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1 diz dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Peculato, esse é o crime, praticado por funcionário público contra a administração pública. Então, o artigo 312 diz: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão é de 2 a 12 anos e multa. No parágrafo 1º traz aqui, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção aí é de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º diz: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Então, no caso, se houver uma reparação do dano, do prejuízo, então se extingue, e se já houver sido imposta ali uma sentença, ela então reduz pela metade, da pena aplicada. Peculato mediante erro de outrem. Vamos lá então entender aqui, artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações, incluído pela Lei 9.983 de 2000,
O artigo 313-A diz que se inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou outrem, ou para causar dano, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações. Artigo 313-B. Modificar, alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, a pena é de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta em dano para a administração pública ou para o administrado, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314 diz: extrair livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos, e se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei, pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. O que é a concussão? Vamos entender aqui. Artigo 316. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Excesso de exação. Vamos entender o que se trata disso. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou devia saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança de meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, a pena de reclusão é de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Vamos lá. O que é a corrupção passiva? Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem, a pena de reclusão é de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Incluída aí pela redação da Lei 10.763 de 2003. Parágrafos 1º aqui diz que a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticar infringindo dever funcional. Parágrafo 2º diz: se o funcionário deixar de praticar ou retardar ato ou ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influenciar outra, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Redação dada pela Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal, vide a DPF 881, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319-A, deixa o diretor de penitenciária ou agente público o dever de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação entre outros presos ou com o ambiente externo, incluída pela Lei 11.467 de 2007, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. O que é condescendência criminosa? No artigo 320 diz: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, levar o fato a conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. O que seria essa advocacia administrativa? O artigo 321 diz que patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar o cargo fora dos casos permitidos em lei, pena de detenção de 15 dias a 1 mês e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se do fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, a pena de detenção é de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324 diz: entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-lo sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, a pena de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Segredo funcional, você vai lá e falar, comentar o que acontece lá na sua repartição. Artigo 325. Revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, e se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: inciso 1º, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso a pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. 2. Se utiliza indevidamente de acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou de outrem, a pena é de 2 a 6 anos e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo, proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Vamos lá. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionários públicos quem exerce o cargo, emprego ou função na entidade paraestatal e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para o exercício de atividades típicas da administração pública, incluído pela Lei 9.983 de 2000. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores de crimes previstos neste caput forem ocupados por cargos de comissão
ou função de direção ou assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economista, empresa pública, fundações instituídas pelo poder público, incluído pela Lei 6.799 de 1980, capítulo 2º dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Vimos aí falando antes agora no capítulo anterior, no capítulo 1, sobre os crimes do funcionário público contra a administração. Agora nós vamos ver os dos crimes do cidadão particular para com a administração pública. Usurpação da função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente auferir vantagem, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Ocupar-se no exercício do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para exercê-lo ou a quem lhe seja prestando auxílio, a pena de detenção é de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do ato, em razão da resistência, não lhe executa, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo da correspondência à violência. Desobediência. O que é o crime de desobediência? Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena de detenção é de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tráfico de influência, redação dada pela Lei 9.127 de 1995, artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário. Corrupção ativa. O que é a corrupção ativa? Artigo 333 trata que oferecer ou promover promessa, oferecer ou promover vantagem devida a funcionário público para determiná-lo à prática, omitir ou retardar ato de ofício, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Incluído pela Lei 10.763 de 12/11 de 2003. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. O que seria o crime de descaminho? Artigo 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Redação dada pela Lei 13.008 de 26 de junho de 2014 e a pena de reclusão é de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1º, pratica navegação de cabotagem fora dos casos previstos em lei. Parágrafo inciso 2º. Praticato assimilado em lei especial de descaminho. 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou qualquer forma utiliza proveito próprio ou alheio, exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que induziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe se produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Pena incluída pela Lei 13.008 de 2014. Inciso 4. Adquirir, receber ou ocultar
em proveito próprio ou alheio o exercício das atividades comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documento legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria estrangeira, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. As penas aplicam-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. O que seria o contrabando? O artigo 334-A diz que importar ou exportar mercadoria proibida, isso é contrabando, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1º, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgãos competentes. 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. 5. Adquire, recebe ou oculta proveito próprio ou alheio, no exercício das atividades comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria estrangeira, inclusive no exercício de residência. Parágrafo 3º. Pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração pública federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal, afastar-se ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência ou grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, a pena que é de 6 meses a 2 anos ou multa além da pena correspondência à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou sinal. Artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital asfixiado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cessar qualquer objeto. A pena é de 1 mês a 1 ano ou a multa. Subtração ou inutilização de livros ou documentos. Artigo 337 traz aqui que subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de praticar em serviço público, a pena é de 2 a 5 anos e se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária, incluído pela Lei 9.983 de 2000, diz que, aqui no artigo 337-A, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1º diz aqui: omitir da folha de pagamento da empresa ou documento de informações prevista pela legislação previdenciária segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhes a serviço, incluído pela lei
9.983/2000. 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantia descontada dos segurados ou devidos pelo empregador ou pelo tomador de serviço. 3. Omitir total ou parcialmente receita ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuição social previdenciária, a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importantes ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida na lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1º, vedado pela Lei 9.983 de 2000. Segundo, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àqueles estabelecidos pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das ações fiscais. 3. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e suas folhas de pagamentos mensal não ultrapasse R$1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor de que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste dos benefícios da Previdência Social, incluído pela Lei 9.983 de 2000. Capítulo 2A, incluído pela Lei 10.462 de 11/6/2002. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Vamos lá. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337b. Promover, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determinar a prática, omitir ou retardar de ofício relatório de transação comercial internacional, a pena de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência ou transação comercial internacional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337c. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionado à transação comercial internacional, a pena de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Vamos lá. Artigo 337b. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem ainda transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública em atividades estatais ou de representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 2b. Dos crimes em licitação de contratos administrativos. Isso aqui foi incluído pela Lei 14.133 de 2021. Contratação direta e legal. Artigo 337-E. Admite-se possibilitar ou dar causa a contrato direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena de reclusão de 1 a 8 anos e multa.
frustração de caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente adjudicação ou objeto de licitação em caráter competitivo do processo licitatório. A pena é de 4 a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contratos cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Artigo 337-G. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou a celebração de contratos cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário, incluído pela Lei 14.137 de 2021, a pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular de contratos administrativos. Artigo 337-H. Administrar, possibilitar ou dar causa qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado durante o exercício de contrato celebrado pela administração pública sem autorização em lei, no edital de licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de suas exigibilidade, pena de 4 a 8 anos e multa. Perturbação do processo licitatório, incluído também pela lei. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório, a pena é de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo da proposta apresentada no processo licitatório ou proporcionar a terceiro que enseja de devassá-lo, pena de 2 a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraudar ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, a pena é de 3 a 5 anos e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abster ou desistir de licitar em razão da vantagem oferecida. Fraudar em licitação ou contrato. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante: primeiro, entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. 2. Oferecer como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para o consumo ou com prazo de validade vencido, entregar uma mercadoria por outra. 4. Alterar da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. A pena é de 4 a 8 anos e multa. Contratação inidônea. O que é isso? Artigo 337-M. Admitir a licitação em empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com a empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena de 3 a 6 anos e multa. 2. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação, na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo daquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obster, impedir ou dificultar
ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Omissão grave de dados ou de informação por projetista. Artigo 337. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração de caráter competitivo de licitação ou em detrimento de seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto em diálogo competitivo ou em procedência de manifestação de interesse, a pena de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Considera-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficiente e necessário para definição e solução de projeto e demais respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagem topográfica, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais importantes, considerando os requisitos mínimos obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projeto. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado no fim de obter benefício direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se a pena em dobro à pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa, combinada ao crime previsto no capítulo, seguirá a metodologia de cálculos prevista no Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, incluído pela Lei 14.130 e pela Lei 14.133 de 2021. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Vamos lá. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro dele que foi expulso. A pena, reclusão de 1 a 4 anos sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. O que seria a denunciação caluniosa? Vamos ver aqui. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, de processo judicial da administração disciplinar, no interesse de inquérito civil ou de ação improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração, ético disciplinar ou ato impróprio de que sabe a pessoa ser inocente, pena de 2 a 8 anos e multa para o denunciante. Parágrafo 1º. A pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ser verificada, a pena de detenção é de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro, a pena de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho, falsa perícia. Artigo 341. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, contador ou intérprete em processo judicial de administração, inquérito policial ou juízo arbitral, pena de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas
aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entendida da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença o processo de que ocorreu o ilícito agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação, pena de reclusão de 3 a 4 anos e multa, incluído pela redação da Lei 10.268 de 2021. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a administração, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 até metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite, pena de detenção de 15 a 1 mês ou multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Parágrafo único aqui diz que se há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que lhe achem em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347 diz. Artigo 347. Invocar artificiosamente invocar artificialmente na pendência de processo civil ou administrativo, estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o juiz ou o perito, a pena é de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a invocação se destina a produzir efeito no processo penal ainda não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 348. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que culminada pena de reclusão, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cometida a pena de reclusão, a pena de detenção é de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2º. Se quem prestar o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real. Vamos entender em que situação se dá esse favorecimento real. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora de casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado ao torná-lo seguro, proveito de crime ou proveito de crime, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, comunicação móvel, rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, incluído pela Lei 12.012 de 2009. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Vamos lá. Artigo 350, incluído pela Lei 13.869 de 2019. Revogado. Artigo 350, revogado pela Lei 13.869 de 2019. Vigência. Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Artigo 351.
Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva, pena de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa cuja custódia ou guarda está presa ou internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir ou tentar evadir, se preso ou um indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da correspondente à violência. Arrombamento de preso. Artigo 353. Arrombar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem tenha sob custódia ou guarda, pena de detenção de 1 a 4 anos, além da correspondência à violência. Motim de presos. Vamos lá, motim de presos. Artigo 354. Amotinarem-se presos perturbando a ordem ou disciplina da prisão, a pena de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional prejudicando o interesse cuja patrocínio em juízo lhe seja confiado, a pena de detenção é de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversão. Patrocínio simultâneo ou tergiversão. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa simultânea ou sucessivamente parte contrária. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Utilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir a autos, documentos ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador, a pena de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilizando de pretexto de influir em juiz, jurado, órgão, Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alegar ou insinuar que o dinheiro ou utilidade também destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 356. Impedir, perturbar, fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, a pena é de 6 meses, de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial, a pena de detenção é de 3 meses a 2 anos ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra finanças públicas, incluído pela Lei 10.028 de 2000. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno, externo, sem prévia autorização legítima, pena de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena
quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interna ou externa. Parágrafo inciso 1º. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei em resolução do Senado Federal. 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado em lei. Inscrição de despesas não empenhada em restos a pagar. Artigo 359b. Ordenar ou autorizar a inscrição em resto a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei, pena de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Artigo 359c. Ordenar, autorizar e assumir de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade em caixa, pena de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359d. Ordenar despesa não autorizada, lei de reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359e. Prestar garantia em ordem de crédito sem que tenha sido constituído contra-garantia, sem ter. Artigo 359e. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei, pena de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover ou cancelar no montante de restos inscritos em valor superior perante em lei, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com o pessoal no último ano de mandato ou legislatura. Vamos lá. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal no 180 dias antes do fim do mandato ou legislatura, a pena de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de título no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou colocar no mercado financeiro de títulos de dívida pública sem que tenha sido criado por lei ou sem que esteja registrado no sistema centralizado de liquidação ou de custódia, pena de 1 a 4 anos, incluído pela Lei 10.028 de 2000. Tá aí, seguindo, esse é o nosso Código Penal. Aqui falamos várias, penas, vários crimes, e você é nosso convidado a continuar acompanhando a nossa leitura. No próximo vídeo teremos o nosso último vídeo aqui do Código Penal. Lembrando, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Até a próxima.